Olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Raciocínio Lógico. Na aula de hoje, daremos prosseguimento ao assunto de proposições lógicas, com mais uma dica rápida, uma dica que vai fazer você ganhar muitas questões na sua preparação. Ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma coisinha chamada condição necessária e suficiente. Condição necessária e suficiente, ela sempre cai em algumas questões que envolvem lógica proposicional. Necessariamente, fazendo um jogo aqui com as palavras, necessariamente eu vou ter a condição necessária e suficiente em dois conectivos lógicos, que são os conectivos lógicos da condicional e bicondicional. Fica bem fácil lembrar disso aí. Eu só vou ter condição necessária e suficiente quando eu tiver condicional e bicondicional, porque uma condiciona a outra, né? Na condicional, como é que vai funcionar isso? Aqui eu tenho um exemplo, P então Q, onde P será condição suficiente para Q e Q será a condição necessária para P. O que significa isso? Olha aqui a frase que está em verde no seu monitor. Se chove, então o chão fica molhado. O que significa dizer isso aí? Chove é a minha proposição P. Chão fica molhado é a minha proposição Q. Ok, até aí ok. Aí eu tenho um conectivo então. Logo, eu já sei que é uma condicional. Certo? P, ele vai ser condição suficiente para quê? O que significa dizer isso? Que para o chão ficar molhado, precisa chover. Então, chover é condição suficiente para P. Se chover, o chão vai ficar molhado. Ou seja, a gente já admite que se chover, o chão ficar molhado é uma expressão com valor lógico verdadeiro. E o contrário é o seguinte, que vai ser condição necessária para P. Ou seja, se o chão ficar molhado, aí sim vai chover. Então percebam que é bem simples. Como é que eu vou memorizar isso daqui? Eu tenho P então que, sempre o primeiro é condição suficiente para o segundo. E o segundo é condição necessária para o primeiro. Ou seja, chover é uma condição suficiente para que o chão fique molhado. E o chão ficar molhado é condição necessária, é uma condição necessária para ter chovido, né? Para chover. Certo, pessoal? Bem simples essa dica aí. Da mesma maneira vai funcionar quando eu tiver aqui a bicondicional. Só que na bicondicional é mais fácil ainda. Por quê? Porque eu não vou ter essa troca. Eu não vou ter apenas uma sendo suficiente e a outra sendo necessária. As duas vão ser condição suficiente e necessária ao mesmo tempo. Então perceba aqui, olha a mesma frase. Chove, minha proposição P, e o chão fica molhado, minha proposição Q. Só que o conectivo que eu tenho aqui é a bicondicional, né? É a dupla setinha apontando para os dois lados. Significa dizer que P, se e somente se que, significa que chover é condição necessária e suficiente, ou suficiente e necessária. É uma condição suficiente e necessária para que. Elas se complementam, né? Então, só vai chover quando o chão ficar molhado. E o chão só vai ficar molhado quando chover. É condição suficiente e necessária. Só acontece um quando acontecer o outro. Se eu fizer o contrário, também. Que é condição suficiente e necessária para que. Vamos recapitular. Se eu tiver uma condicional, a primeira é condição suficiente, a primeira proposição é condição suficiente para a segunda, sempre, sempre. E a segunda proposição, ela sempre será a condição necessária para a primeira proposição acontecer. Então, a primeira proposição é suficiente, a segunda proposição é necessária para a primeira. Pronto, bem simples. Agora, quando eu tiver uma bicondicional, tanto uma quanto outra vão ser ao mesmo tempo necessária e suficiente. Para que a gente vai utilizar isso? Nós vamos utilizar isso quando nós tivermos, por exemplo, este tipo de questão. Vamos lá, vamos praticar. Essa questão aí, sejam as proposições P, atuação compradora de dólares por parte do Banco Central. Atuação compradora de dólares por parte do Banco Central. Proposição Q,
fazer frente ao fluxo positivo. São coisas que a gente não sabe muito bem como é que funcionam, mas nós temos que nos atentar para a proposição e não para o que ela significa, tá certo? Então vamos lá. Se P implica em Q, essa parte aqui é muito importante para a solução do problema. Se P implica em Q. Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas sobre lógica de proposições, que algumas vezes a questão ia te trazer palavras diferentes do que aquilo que a gente é acostumado. Então, olha aqui o detalhe. Quando eu tenho aquele conectivo E, por exemplo, P e Q, às vezes a questão, ao invés de escrever P e Q, ela vai escrever P mais Q. Ela vai colocar um mais, como se fosse uma coisa negativa, um advérbio que vai mudar o sentido. Mas não, esse mais ele também vai servir como conectivo E. Lembra que eu falei disso? Pois é, a mesma coisa vai acontecer aqui. Quando vocês lerem a palavra implica, vocês sempre vão estar diante de uma condicional, que é a setinha. É a mesma coisa que o se então. Olha aqui, se P implica em Q, quando você lê isso aqui, P implica em Q, você vai estar diante de uma condicional. É a mesma coisa que dizer se P, então Q. Porque P implica em Q, que é a mesma coisa que P, setinha, Q. Tá certo? Então você nunca mais vai errar, você nunca mais vai esquecer disso daí. Quando eu disser que uma proposição implica na outra, significa que elas são condicionais uma da outra. Eu vou ter que P implica em Q, sendo a mesma coisa que se P, então Q. Tá certo? Então, P, então Q. Vamos agora analisar as afirmativas, né? Letra A. Atuação compradora de dólares por parte do Banco Central é condição necessária para fazer frente ao fluxo positivo. Olha aqui, temos uma condicional. O que eu falei sobre a condicional e a questão de ser condição necessária e suficiente? Sempre a primeira, que é a P, né? Ela vai ser condição suficiente para quê? Então, lembra que eu falei isso daí. A primeira sempre é condição suficiente. E a segunda sempre é condição necessária para a primeira. A primeira é condição suficiente para a segunda é condição necessária para a primeira. Então, olha aí. Letra A. Atuação compradora de dólares por parte do Banco Central é condição necessária para fazer frente ao fluxo positivo? Não. A atuação compradora de dólares, ela é a minha primeira proposição, ela é P. Então, ela tem que ser condição suficiente para fazer frente ao fluxo positivo, que é a proposição Q. Então, aqui está errado, por causa da palavra necessária. Letra B. Fazer frente ao fluxo positivo é condição suficiente para a atuação compradora de dólares por parte do Banco Central. Perceba que ele inverteu. Ele inverteu as duas proposições. Primeiro, ele colocou fazer frente ao fluxo positivo, que é a minha segunda proposição. É condição suficiente? Não. Nós acabamos de ver aqui que a segunda proposição ela vai ser condição necessária para a primeira. E olha a palavra que ela está usando aqui, ó, suficiente para a atuação compradora de dólares, que é a minha primeira proposição. Então, temos que a letra B também está errada. Vamos para a letra C. Atuação compradora de dólares por parte do Banco Central, beleza, é a primeira. É condição suficiente para fazer frente ao fluxo positivo. Olha aí, a primeira, atuação compradora de dólares, é condição suficiente, tá certo? Certo. A primeira é condição suficiente para a segunda. E aqui ele traz a segunda, para fazer frente ao fluxo positivo. É quase um trava-língua, né? Fazer frente ao fluxo positivo. Beleza? Então, nós temos aí a letra C como correta. Vamos analisar as outras para saber o que elas têm de errado. Letra D. Fazer frente ao fluxo positivo, que é a minha segunda proposição, é condição necessária e suficiente. Opa, totalmente errado. Eu só vou ter essa expressão necessária e suficiente quando eu estiver diante de uma bicondicional. Não é o caso aqui. Aqui eu só tenho uma condicional. Beleza? Eu só tenho o sim, então eu só tenho a expressão implica. Beleza. Letra E.
A atuação compradora de dólares por parte do Banco Central não é condição suficiente e nem necessária para fazer frente ao fluxo positivo. Aí a gente não pode dizer isso, né? A gente não pode admitir essa expressão aqui como verdadeira. Não é condição suficiente e nem condição necessária. Por quê? Porque nós sabemos que a primeira sempre é condição suficiente para a segunda. Então ela está errada também. Temos então aqui letra C, né? Gabarito, letra C, e é só correr para o abraço. Certo, pessoal? Espero que você tenha entendido essa dica aí, muito importante para quando nós estivermos resolvendo as questões, tá certo? Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.